mas a gente precisa passar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É sempre uma responsabilidade muito grande quando a gente é convidado a trazer uma palavra. Mas também é um privilégio, é um prazer. Como eu disse, muitas pessoas gostariam de poder estar e elas hoje não têm condição. Por algum motivo, elas estão afastadas desse momento, né? Quantos pastores já estiveram em cima de um altar e hoje não tem condição, não pode por algum motivo. Então é sempre uma alegria muito grande poder falar. Eu creio que você já tem sido muito abençoado nessa manhã, mas Deus quer colocar alguma coisa dentro do seu coração, algo especial Deus quer semear na sua vida, que provavelmente vai ser muito usado durante a sua semana. E nós falamos um pouco semana passada, no domingo passado, Dia dos Pais, sobre o amor de Deus, sobre como, né, a gente sempre conheceu, ouviu falar de um Deus poderoso, mas que a gente não conhecia Ele como Pai. Jesus veio nos revelar isso e a gente quer caminhar um pouco mais nessa direção do amor de Deus. E eu sempre gosto de fazer uma oração, porque essa oração, ela prepara o terreno do nosso coração para aquilo que a gente vai receber. Eu falei semana passada sobre inimigos que roubam a semente, que é semeada no nosso coração da palavra. E falei sobre os 4 de Mateus, que Jesus fala sobre os 4 tipos de solo, né? A semente cai na estrada e vem as aves e comem. A semente que caiu no meio de pedras, o coração duro, que sufoca a palavra, que mesmo percebendo, mesmo entendendo, mesmo sabendo que aquilo ali é verdade, ele escolhe não produzir, que ela não produza nada dentro dele, e ele sufoca a palavra e ela não cumpre o propósito. Falamos sobre a semente que cai no meio dos espinhos. Os espinhos crescem e sufocam a semente. Ela também não cumpre o propósito dela. E os espinhos a gente vê como coisas do dia a dia. A gente vê como situações do dia a dia, ocupação do dia a dia, afazeres, preocupação com o amanhã. Por isso você tem visto tanto síndrome do pânico e ansiedade e não sei o que e tal. Ansiedade é nada mais do que um excesso de futuro. Mas o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, por que o cristão tem crise de ansiedade, fica tão ansioso? Será que a gente não está dando pouca atenção, negligenciando o que a palavra fala para nós? Que a nossa vida, Ele cuida. Ele está no controle da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Que todo o poder de Deus, Ele não vai poder agir em nosso favor se a gente não acreditar nisso de verdade, que isso é para a nossa vida. Não é para a pessoa que está do seu lado, não é só para pastores, mas isso é para cada um de nós, todos nós, não importa a condição que você entrou aqui nessa manhã. A palavra é para você, a fé funciona para você, Deus trabalha em seu favor também. Não é só para os outros. E a gente quer falar um pouco sobre isso. E eu gosto de fazer essa oração, porque essa oração, ela nos prepara para esse momento. Que esse momento celular é uma bênção. Aqui está o esboço, aqui está a Bíblia. Se eu não souber um versículo aí, uma referência, você procura aí que você acha rapidinho. Menos de 2 minutos você acha isso aí. Mas ele também pode ser um canal de distração. Você percebe que às vezes aquilo que pode ser uma bênção para a sua vida também pode ser um canal de distração para tirar você daquilo que Deus está falando? Você sabe que eu já vi pessoas na hora da pregação fazendo estudo bíblico, mas está saindo uma profecia do altar. Deus está falando. Por que eu vou abrir a Bíblia agora? Talvez essa pessoa não leu a Bíblia a semana inteira, ela deixou para ler aqui. Então aquilo que também pode te edificar, também pode te distrair. A gente aprende no curso de Mulher Única que o erro, ele pode ser uma coisa boa, uma verdade levada a um extremo. Levada a uma verdade que ela agora pode ser, conforme eu conduza, ela pode me levar ao erro, sabe? Então é por isso que a gente tem que estar atento. E eu gosto de orar, porque o Espírito Santo, ele atrai. Semana passada eu também falei sobre isso. Corações diferentes, necessidades diferentes. Entrou aqui pessoas com pensamentos diferentes. O que você está pensando aí agora, nesse momento, enquanto eu falo, não é o mesmo que o outro, sabe?
Mas o Espírito Santo é aquele que, quando a gente libera uma palavra na unção dele, ele consegue fazer com que todos os corações sejam abastecidos. Sabe, com que a sua lamparina esteja cheia, que você saia com azeite para reserva. E eu, domingo, engraçado, que interessante, que enquanto eu falava, eu falei para meu esposo, poxa, eu falei do negócio do visto, né? Quem estava aqui semana passada, eu dei o testemunho de como a gente conseguiu, como todo mundo falava, não vai conseguir, Trump não quer dar mais visto para ninguém, está mandando todo mundo embora, que aquela confusão toda. E eu e a minha família, nós fomos lá, e graças a Deus, uma mulher nos atendeu, eu esqueço o nome daquele pessoal que atende a gente lá no consulado, sabe, Renan? Do pessoal que... E aí ela chamou a gente, ela fez assim, umas 5 perguntas, quase todas direcionadas para mim. E na mesma hora ela estava negando para todo mundo. E eu falei, lembra que eu falei assim, eu brinquei assim, falei assim, gente, olha que eu estava prestando atenção, porque eu gosto de uma fofoca, quando a fofoca é boa, a gente gosta de fofoca. Brincadeira. Falei assim, a gente tem que dar uma descontraída, né? Porque se a gente também chega e fala tudo muito sério, você já fecha o coração, né? Então, e eu falei para o meu esposo assim, rapaz, eu fiquei na dúvida, assim, eu falo sobre isso, mas Senhor, Deus me trouxe aquilo, eu falo sobre isso. Fica parecendo que a gente está meio que querendo, né, ostentar, assim, meio cartar, meio... Gente, você sabe que, olha como é que o Espírito Santo faz. Eu cheguei ali fora, a irmã me chamou e falou assim para mim, pastora, você sabe que o Senhor hoje pregou para mim? Aí eu falei para ela assim, por quê? Ela falou assim, porque eu fui essa semana fazer o meu visto, tirar o meu visto. E eu já vinha me preparando um tempão, eu vinha conversando com outras pessoas que também tiraram e tal. E ela disse assim, só que o meu visto foi negado. E eu na hora que ela falou isso, eu pensei, mas aí eu preguei para você, porque não estou entendendo. Ela disse assim, eu saí de lá com uma coisa no meu coração, uma coisa ruim, meu coração fechou. E eu fiquei a semana toda para baixo por causa disso. Eu fiquei a semana toda não entendendo e falando com Deus, por quê? E eu tinha falado, né, que eu saí daqui, eu orei, e eu disse para Deus, eu não vou preparar a conversa, eu não vou preparar a resposta, eu não vou preparar nada, porque eu não quero dizer assim, foi porque eu falei isso, foi porque eu fiz aquilo, não, eu quero que seja, porque pela tua graça, porque o Senhor abriu as portas, e o Senhor fez isso acontecer. E ela falou assim, eu aprendi que Deus está sempre no controle da nossa vida nessa manhã, que Ele nos ama, que eu tenho um Pai que me ama e que cuida de mim, e que se o meu visto lá foi negado, foi porque Deus sabia o que era o melhor para a minha vida, e eu estou saindo daqui hoje com o meu coração leve, eu estou saindo daqui hoje crendo que Deus está no controle da minha vida, e que eu estou em paz a partir de hoje. Então a gente vê como que o Espírito Santo faz. Às vezes uma necessidade, Deus está preocupado com você. Talvez você diga assim, olha, eu tenho uma necessidade que não é nada disso aí. Deus está preocupado com você. Eu quero fazer uma oração com você, quero que você feche os olhos, que você coloque a mão no seu coração. E diga comigo, Pai. Oi, diga, Pai. Eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Deixa o meu espírito alerta, a minha alma submissa a toda verdade que será ministrada. Fala comigo, Pai, e que a Tua voz provoque toda mudança necessária dentro de mim, porque eu quero viver o Teu propósito para a minha vida. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. E agora você mantém a sua mente ligada, porque Deus realmente vai falar. E eu creio que quando Deus fala, isso provoca algo dentro de nós, provoca uma mudança dentro de nós. Como eu disse, tem pessoas que elas já viram Deus fazer milagre diante dos olhos dela, e ela sabe que Deus é poderoso, ela sabe que Ele faz milagre, mas ela entende que isso é sempre para a vida de alguém. Isso não é para mim, isso não alcança a minha vida, isso não alcança a minha casa. E ela tem às vezes um discurso, para mim sempre tudo é muito difícil, para mim sempre tudo é muito complicado, as coisas para mim nunca vieram de graça. Mas deixa eu te falar, isso é um sofisma, isso é uma mentira, porque as coisas para você vêm de graça. Você pagou o preço da sua salvação? Você pagou pelo preço da sua salvação? Foi você quem morreu na cruz?
Quem fez isso foi Jesus. E Ele fez isso como? Quando a gente diz que o preço da nossa salvação é pela graça, nós não pagamos nada. Amém? Você concorda com isso até aí? Você não fez nada por merecer. Ele saiu de graça para mim. Eu não paguei o preço, você não pagou. Mas para eu estar aqui hoje, para você estar aí hoje, para você estar esperando, como o pastor disse, o arrebatamento da igreja e você entrar no céu, alguém pagou esse preço. Jesus pagou esse preço. Jesus fez isso por nós, sabe? Então é de graça para você. Mas não é de graça para você porque não custou nada. Custou sim, custou a vida do Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele estava no céu, junto com anjos, tem até uma música que fala isso, num trono de glória. Mas Ele se esvazia de si mesmo, da sua glória. Ele se esvazia da sua divindade. E Ele nasce, Ele toma uma forma de homem. E Ele vem pagar um preço que era nosso, uma condenação que era nossa, por causa de algo que nós fizemos. Isso te traz à memória algo? Quantas vezes a gente faz as coisas do nosso próprio jeito, nós tomamos a nossa iniciativa, nós tomamos o rumo da nossa própria vida, e quando a coisa não dá certo, a gente dá de cara no poste, aí diz assim, Deus não está vendo isso? Mas por que Deus não faz nada? Mas se Deus é tão bom, por que tem tanta criança passando fome? Por que está tanta coisa acontecendo no mundo? Mas fomos nós. Você entende isso? Eu peguei a minha vida e eu quis fazer do meu jeito. E eu tenho sempre dito isso, tá bom? Se não tá bom, volta, refaz o caminho. E agora entrega essa vida na mão de quem te deu, na mão do Criador, e diz para Ele, você é Senhor da minha vida. Você é o dono de minha vida, você é o dono, você é o Senhor de tudo que eu tenho. Eu não quero andar sozinho, eu não quero viver sozinho, eu não quero tomar as rédeas da minha vida, eu não quero tomar as minhas próprias decisões. Gente, deixa eu te falar uma coisa, igreja, olha, a gente vê até ali, Ele vê pela eternidade, Ele vê pela eternidade. Então Ele sabe conduzir as coisas muito melhor do que nós. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele conduzir, confiando no amor dEle, crendo que é para mim, crendo que o que Ele faz é para a minha vida, o que Ele fez é pela minha vida, a gente nunca vai voltar e vai dizer, está vendo, Jesus? Eu confiei em você, e olha onde eu cheguei, e olha o que aconteceu, não deu certo, não foi assim. Se isso acontecer, você pode ter certeza que não era Deus que estava no controle. Porque quando Ele está no controle, quando Ele está no barco, já diz a musiquinha, tudo vai muito bem. Você pode dizer amém se você acredita nisso? E a gente às vezes ouve um testemunho, ouve algo acontecer e pensa assim, como Deus foi bom com essa pessoa. Poxa, como foi bom que isso aconteceu com ela, mas comigo é diferente. Comigo não é bem assim. Olha quanto tempo eu espero, olha quanto eu já pedi, olha quanto. Sabe, gente? E como eu comecei falando, todo o poder de Deus não vai poder transformar uma situação, não vai poder mudar uma circunstância na minha vida, se eu não colocar a minha fé de que é para mim sim. É por você. É a sua vez, chegou a sua hora, Ele está trabalhando em teu favor, Ele está transformando, há uma sinergia acontecendo, tudo está contribuindo para que você seja bem sucedido. Você tem um chamado, e o chamado que você tem é para ser mais que vencedor, não aceite menos do que isso. No mundo teremos aflições, sim. No mundo teremos aflições, passaremos por situações que a gente às vezes não gostaria de passar. Mas deixa eu falar para você, esse não é o destino final. Esse é só um momento. É como se eu andasse um caminho inteiro e aqui tivesse um buraco, uma lama, um acidente, mas o caminho todo eu continuo. Sabe? O crente, ele não vive de tribulação em tribulação em tribulação. Nós vivemos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, porque foi para isso que Jesus veio. Ele passou por tudo que Ele passou,
para que eu não precisasse passar. Se Jesus passou por isso, e eu passo por isso, eu entendo que essa é a caminhada do cristão. Essa é a caminhada, sabe, de tribulação, de dor, de choro. Antigamente a gente acreditava nisso, nós fomos ensinados para acreditar assim, sabe? De que a nossa vitória vai ser só no céu. Ah, mas no céu é rua de ouro, no céu não tem dor, não tem sofrimento, mas aqui a gente tem que passar por isso, sabe? E Deus está nos chamando a renovar a nossa fé no que Jesus fez por nós. Porque se Jesus passou por isso, se Jesus, a Bíblia diz, Ele foi moído, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das suas feridas, de cada chibatada que Ele levou, de cada ferimento, cada humilhação, cada cusparada que Ele levou no rosto dele, foi para que eu hoje tivesse uma vida curada. Para que você hoje tivesse uma vida curada. Se Ele passou por isso, e eu preciso passar também, então o sacrifício dele foi em vão? Paulo pergunta isso. O sacrifício dele então foi em vão? Nós estamos fazendo do sacrifício de Cristo em vão, porque não estamos recebendo um evangelho completo. O evangelho que tem poder para te salvar. O Cristo que tem o poder para te salvar, também tem poder para te curar. Também tem poder para libertar seu filho. Também tem poder para restaurar sua família. Também tem poder para restaurar meu casamento. Eu não preciso me divorciar. Eu não preciso me separar. Eu não preciso. Nós temos incompatibilidade de gênios. Não estamos nos entendendo mais. Vou dizer para você o que você pode fazer. Você pode reunir seu marido, a sua família, dar as mãos dentro da sua casa e dizer: olha aqui, demônio, você fez a sua festa até hoje. A partir de hoje, você não fala mais dentro dessa casa. Você não fala mais dentro do meu casamento. Você não fala mais aqui na minha família, fora da minha casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Dentro da minha casa não vai ter gritaria, não vai ter xingamento. Meus filhos não vão sofrer por ver pais separados, pais que não se falam, pais discutindo dentro da minha casa. Se você se posiciona em fé e se você dá esse decreto, irmãos, você não precisa ser pastor. Você não precisa levar um pastor para orar dentro da sua casa. Você é autoridade dentro da sua casa. Quem paga aquele aluguel lá é você. Quem casou foi você. Quem teve os filhos foram vocês dois. A autoridade é sua. Exerça seu sacerdócio diante de Deus. Exerça seu sacerdócio diante do mundo espiritual. Ah, eu vejo vultos andando dentro da minha casa. Um dia fomos visitar uma irmã. A irmã disse: eu vejo vulto dentro da minha casa. E não é a primeira vez, e a minha filha vê também. Inclusive ali, eu vi um vulto esses dias. Eu falei: olha só, nós vamos orar. Mas se eu orar e você não se posicionar, o vulto vai continuar. E em vez de um, você vai ver cada vez, vai trazendo mais, porque está vendo facilidade. Irmã, isso não pode acontecer. Se você viu um vulto, você se levanta e vai em nome de Jesus. Aliás, você não precisa ir lá até onde o vulto está não, tá? Falei para ela, falei: daqui mesmo você diz assim: olha só, eu vou te dar um comando no nome de Jesus, fora da minha casa. Eu não aceito, o meu lar não vai abrigar demônio. Aqui na minha casa, quem manda é o Espírito Santo. Jesus é o Senhor da minha casa. Na porta da minha casa, nos ombrais da minha porta, está o sangue do Cordeiro de Deus. Acabou. Chega. Acabou esse tempo de demônio fazendo festa no meio da casa do povo de Deus, no meio da família, nos casamentos, porque a gente não está crendo que isso é para nós, que isso é para você, que isso é para mim. E a gente fica achando que precisa ter um título, que precisa ser: ah, mas aí eu tenho que orar muito, eu tenho que eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Você tem que crer.
Essa semana eu estava conversando em casa, como eu disse, pastor pega para pastor, né? E a gente estava conversando lá em casa. E eu falei isso para meu esposo: gente, como estão enfeitando o evangelho? Como estão criando coisa? Eu creio que isso traz uma dor no coração de Deus. O que estão fazendo com a minha palavra? O que estão fazendo com a minha igreja? Espetáculos, sabe? Porque querem impressionar, porque tem que ter uma coisa diferente. O evangelho só tem duas vias: a nossa relação com Deus, de Deus para conosco, graça, baseia-se nisso, graça, e nós para com Deus, fé. Fé e graça são as duas colunas que vão suportar a sua vida espiritual. Fé e graça. Ivone, pastora, se eu não tiver fé, como é que eu faço? Você vai praticar para ter fé, porque a Bíblia diz que Ele colocou uma mesma medida para todo mundo, mas também fala sobre uma fé crescente, e sobre alguns que já perderam a fé, Então a gente vê que você pode trabalhar a fé, e como um músculo, o pastor já falou isso aqui antes, a gente pode exercitar e ver a fé crescer. A Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir. Ah, tá. Então, se eu estiver na minha condução indo para o trabalho, de Bangu para o centro do Rio, é um bom chão, e eu colocar uma música assim, sertaneja, né? Que não tem nada demais, gente, não tem realmente nada demais, tá? Nós não vamos aqui ser legalistas e dizer, olha, não. A questão é no que isso te ajuda, no que isso alimenta a sua fé. Sabe, se eu vou lá e coloco uma musiquinha JB, uma música, uma coisa romântica, Glue Times, o pessoal novo que não sabe o que é isso. Só, deixa eu te falar, isso só traz melancolia, leva você de volta lá para a juventude, aquela namorada, aquela do cabelão. Mas agora você já está casada, ué. Está casado, você está casado. Fazer o quê? Agora você está casado, é isso aí. Esquece aquele lá. Entende? Isso não alimenta a minha fé. Mas quando eu vou lá no Spotify ou em algum lugar e eu coloco a Bíblia falada, eu coloco as cartas de Paulo aqui, eu vou dizendo, filhinhos, vocês agora não são mais do mundo. Não vivam mais assim, como as pessoas que não têm fé. O Espírito Santo habita dentro de vocês. A Bíblia diz assim, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de vocês. Olha que poder você tem dentro de você, como você não tem fé, como que não tem? Sabe? Então, o que a gente precisa? Ouvir mais da palavra, praticar mais a palavra, ler mais a palavra. E quando eu era mais jovem, eu achava que era muito cansativo. Eu começava a ler a Bíblia, começava a dar um sono. Só que hoje você tem a Bíblia na linguagem de hoje. Ela é muito fácil de ser entendida. Muito fácil. E aí você vai para alguns livros, você fica perplexo. Você fica assim, gente, que aventura foi essa que Davi viveu? O que foi isso que Moisés, Josué viveram, aquelas guerras? Sabe? Aí você vai para os evangelhos, você vê a pesca maravilhosa. Pescadores experientes. Eles pescaram a noite toda, não pescaram nada, encontram Jesus. Olha, vocês vão lá e jogam a rede de novo, vai lá para o lado direito. Mas nós já fizemos isso a noite toda, você não está entendendo. Você é carpinteiro, nós somos pescador, rapaz. Mas vai lá e joga. Tudo bem, eu vou. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas com base nessa tua palavra, porque você mandou, eu vou fazer. Eles voltam lá e jogam, e o que acontece? É tanto peixe, que a rede começa a romper. Eles têm que chamar ajuda rápido dos barcos do lado para vir ajudar, de tanto peixe que veio. O que Jesus está falando para você hoje? Está mandando você jogar a rede para onde? Senhor, já fiz, já conversei, já falei, não resolveu. Já conversamos, já discutimos a relação, já fiz currículo, já fiz entrevista, já não sei o que e não deu certo. Volta lá e joga a rede. Faça o que Ele está mandando, dizendo para você, você não vai se arrepender. O resultado que você esperava tanto está chegando.
E a gente vai trabalhando a nossa fé. Olha que coisa linda quando a gente lê isso. Interessante que como é que eu comecei a tomar gosto por ler a Bíblia? Quando eu começava a ouvir pessoas assim falando, e a forma como elas falavam me encantava. E eu ficava assim, gente, quando eu leio não é assim. Nossa, quando eu leio é chato pra caramba, né? Dá um som naquela letrinha miúda. Mas quando eu vejo as pessoas falando, mas é exatamente assim. A gente começa a fazer, sabe o quê? Pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá amor pela palavra. Abre os meus olhos espirituais. Me deixa eu ver o que mais tem, além da letrinha miúda e chata. Sabe? E você começa a tomar prazer pela palavra. E é essa palavra que vai trabalhando a sua fé. Vai exercitando a sua fé. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo. Você pode dizer amém? Eu creio que esse novo tempo já começou. Não vai começar, já começou. Porque sempre antes de Deus fazer algo grande, há uma preparação. E o Senhor vem nos preparando para esse momento. Eu creio que nós estamos nesse momento. Sabe? E você vai fazer parte disso. A gente não pode ficar da mesma forma. Eu não aceito vir a cada domingo, me sentar, cantar, louvar, orar e ir embora do mesmo jeito que eu entrei. Então, eu começo a orar e pedir a Deus, me causa uma inconformidade, uma inquietação. Eu não quero ser uma religiosa. Eu vou repetir, vou falar igual o pastor Márcio, vou repetir. Jesus não é uma religião. Você pode dizer isso comigo? Jesus não é uma religião. Então não acorde domingo pela manhã, vou tomar um banho, vou botar uma roupa, vou lá na igreja, porque o lugar de crente é vir na igreja no domingo pela manhã. Tá? E vou voltar para casa e eu cumpri o meu ritual da religião. Sabe? E enquanto alguém prega, alguém fala, alguém lança uma semente para edificar a minha vida, para me fortalecer, para me renovar, porque durante a semana eu vou precisar disso. Aí bate aquela lombeira, aquela preguiça, eu vou lá fora, eu vou beber água, eu vou... Não estou dizendo que não pode beber água, nem no banheiro, nem lavar o rosto, pelo amor de Deus, gente. O que eu estou dizendo para você é que essa não pode ser a nossa... Sabe? Assim, quando a gente está recebendo a palavra de Deus, a gente precisa ter fome, ter sede. Deixa eu te falar, o Espírito Santo age em um ambiente onde ele é desejado. Ele age num ambiente onde o nome de Jesus é adorado, é exaltado. Então quando a gente canta, és adorado entre nós, tão desejado aqui. Ele precisa sentir que eu não estou falando isso só porque a Aleta está passando ali, a Juliette está cantando, uma das ministras de louvor, a pastora Daniela está cantando, não. É porque eu realmente quero isso. E enquanto alguém prega e diz assim, olha Deus, eu digo, isso é para mim. Espírito Santo, isso é para mim? Eu falo dentro do meu coração, isso é para mim. Essa sou eu. Espírito Santo, eu quero isso. Eu desejo isso para a minha vida. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. E quando eu digo para você, o Espírito Santo está aí, ele está dentro de você. Você tem uma porção de fé, que a Bíblia diz que Deus deu uma mesma medida de fé a todos. Se a fé de um cresce, a fé do outro definha, fomos nós quem permitimos. Sabe? Eu recebo isso para a minha vida. E eu digo para ele, eu quero isso para mim. Eu quero ser essa pessoa. Que eu quero realmente ver as coisas acontecerem. E durante muito tempo, o que eu estou pregando para você hoje, é algo que eu vivi durante muito tempo. De entender exatamente assim. Deus é bom. Deus funciona na vida de algumas pessoas. Mas para mim tudo sempre foi muito difícil. Nunca nada veio com facilidade. Mas Deus nunca prometeu que nada viria com facilidade. De graça é a salvação. Sabe? Tem um empenho meu aí. Para eu me manter. Pastor Cadu pregou uma quinta-feira aqui. Maravilhosamente falando sobre como nós temos a responsabilidade de manter o nosso coração aquecido. E a gente não pode esperar. Gente, tem crente que diz assim, não, olha, a gente coloca uma vigília aí, 29 de agosto, a partir das 22 horas, uma vigília poderosa aqui, ó. O momento de você vir adorar, de você orar, de você edificar a sua fé, não é isso? Eu vou abrir mão
de uma noite. Mas não pensa que você vai ficar aí, que vai morrer de sono, que olha a noite toda sentado vendo a hora passar. Não é assim não, gente. Tem toda uma programação que está top. Pode falar? Pode falar do nosso momento ágape? 3 horas da manhã. 3 horas vai ser no primeiro horário ou no segundo? Nós vamos ter 2 intervalos. Vai ter um intervalo que a diretoria ali tá vendo ainda. Nós vamos fazer um momento ágape. O que é esse momento ágape? Cada um vai trazer alguma coisa. Pastor Pete, pastora Ana, fiquem em pé, por favor. Ó, pastor Moisés, Lohane, ó, você vai procurar eles aí e diz para eles assim: eu vou trazer, vai ser uma farofa. Eu vou trazer uma bacalhoada eu quero é comida. Cada um vai trazer uma coisa. Nós vamos fazer um mesão ali fora e nós vamos ter o nosso momento ágape. Gente, vai ser top demais, vai ser inesquecível. Você vai contar dessa vigília depois, muito tempo a gente vai lembrar disso. Você procura eles aqui, diz assim: o que eu posso trazer? O que eu vou trazer? E a gente vai reunir, a gente vai fazer um ato profético. Nós vamos fazer um ato profético ali fora. Porque essa rua da Chita, ela vai ser rendida ao nome de Jesus. Figueiredo Camargo, chega de violência. Chega de coisas ruins acontecendo. Nós estamos no mover de oração. Toda a família da fé. Vocês sabem disso. 11 da noite a gente reúne numa live para falar, para orar, para clamar pelo Rio de Janeiro. E a gente aqui em Bangu, nós tomamos essa iniciativa. E a gente vai orar por essa localidade. Não adianta ficar falando. Está perigoso, está isso, está aquilo. Não saiam na rua, porque Bangu está muito perigoso. Ok. Nós estamos todos, olha para mim. Nós estamos todos vestidos com roupa do exército de Cristo. O exército de Cristo vai ficar trancado dentro de casa. Ou vai sair pelas ruas e vai tomar conta da rua. E vai dizer para os demônios: acabou, some daqui, acabou a festa de vocês. O exército de Deus está chegando e nós estamos tomando esse território. Existem espíritos das trevas, territorial, se você não sabe disso. E alguém nessa terra precisa proclamar o reino de Deus sobre esse território. E a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Não é na nossa força, não é no nosso próprio entendimento. Apóstolo Paulo diz que o evangelho não é palavra persuasiva, mas é palavra de poder. E é isso que nós vamos fazer. Então você vai ter essa oportunidade na vigília de estar aqui e estar trabalhando cada vez mais a sua fé. Durante muito tempo eu pensei assim: funciona para a vida dos outros, mas para a minha não funciona. Mas eu quero dizer para você, cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, e você também que está aí na internet, que está assistindo de casa. Nós temos irmãos que estão impossibilitados de vir, mas eles estão sempre online, está morando longe, ou está adoentado, ou está com alguém em casa acamado. E eu vou dizer, isso também é para você. O tempo é agora, chegou o momento, é para você e é por você. Deus quer trabalhar em mim, para que depois Ele possa trabalhar através de mim. E Deus quer trabalhar a sua vida. E a gente tem que começar a mudar o nosso entendimento. E uma das coisas que a gente precisa mudar é isso. Sabe, de que a fé funciona para esse, mas não funciona para esse, não funciona para mim. Eu conheci pessoas que eram assim, elas oravam pelos outros, os outros ficavam curados, mas na vez dele, ele dizia: eu não sei qual é o propósito de Deus sobre isso, Deus está trabalhando com isso. E a gente começou a dizer: eu vou dizer para você qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não a meu ponto de vista, mas ao ponto de vista dele, pela palavra dele, sabe? E Deus quer trabalhar isso em nós. Nós precisamos, sabe, igreja? Olha para mim aqui. Você precisa mudar isso. E entender que você tem uma autoridade dada por Jesus. Você é igreja. E quando a gente diz igreja, é igreja. Ah, Ivone, mas eu também sou tão.
Eu também sou tão, sabia? Os pastores aqui, nós também somos tão. É isso. Mas é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele chama o fraco para confundir o forte. Sabe, a gente aprendeu na escolinha dominical que Sansão, se você mandar qualquer criança fazer um desenho, talvez até você como adulto, faz um desenho de Sansão, o que você vai fazer? Um cara muito musculoso. Eu não acredito que era assim. Eu acho que Sansão era bem magrinho e bem mirrado. Talvez você, mas por que? Que heresia é essa que você está falando? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. E aí Sansão tinha aquela força para fazer o que ele precisava fazer. Se era derrotar os filisteus, vinha aquela força sobre ele. Sabe? Tanto que antes de morrer, ele ora, ele pede a Deus, a força vem de novo sobre ele, e ele empurra as colunas e tudo. E aí você sabe a história. Então, você entende isso? Que Deus chama o fraco para confundir o forte. Não pensa que você já tem que ser forte. A força é dele. Sabe por quê? Para eu não dizer assim. Você sabe por que Deus chama uma pessoa muito tímida para pregar o evangelho? Você sabe por que Deus chama uma pessoa muito tímida para subir numa plataforma e pregar o evangelho? E se você ouvir a maioria dos pregadores, eles vão dizer isso. Eu conheço um pregador que a igreja dele é igual um maracanãzinho, de grande e de lotada de gente. É fila de espera para entrar na igreja dele. Um homem de Deus realmente. Ele era gago de tanta timidez. Ele desenvolveu uma forma de se proteger. Para ele não precisar falar na escola. Quando desde criança, né? Ele começou a gaguejar. Só que agora ele é um dos maiores pregadores. É gringo, tá? Mas é um dos maiores pregadores. Sabe por quê, gente? Para a pessoa não dizer assim, sou eu. Eu sou bom. Eu sou boa nisso. Eu sou bom. Eu conheço um rapaz profissional aí fora e ele sempre diz isso. E ele é muito bom realmente no que ele faz. Ele diz assim, eu sou muito bom no que eu faço. As pessoas me procuram. Também não é nada humilde. Mas ele diz assim, eu sou bom. E ele é bom, é verdade. Sabe? Mas só que espiritualmente a gente não pode fazer isso. Não somos bons. É o poder dele que opera em nós. É a graça dele que vem sobre você. E você lá na sua casa, quando um vizinho, uma vizinha passa mal, você vai lá, você coloca a mão e diz, eu posso orar por você? Eu vou orar em nome de Jesus. E esse mal vai sair. E uma criança completamente bagunceira, hiperativa, e fala um monte de coisa, demônio. Você coloca a mão e diz, em nome de Jesus. Paz para essa criança dormir a noite toda e deixar os pais dela dormirem. Porque tem demônio que vem atormentar a criança na madrugada. Não estou dizendo que é todo caso. Tá? Para não deixar, não haver paz na casa. A família não dormir. Você vai lá e ora. Depois a vizinha vem dizer assim, dormiu a noite toda, foi uma maravilha. Eu já tive esse testemunho. De uma amiga dizer, amiga, eu dormi a noite toda depois que você orou por mim no telefone. É que a minha voz é muito boa para dar sono. Sabe? Inclusive tem algumas pessoas já querendo dormir. Brincadeira. A minha voz foi como eu falei. É que eu fiz um curso de terapia de autoajuda. Eu falei para minha filha, que autoajuda, gente? Eu quero fazer ajuda, eu não posso me ajudar. Eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Não vá em conversa de coach. Altar é para pregar a palavra de Deus. Não é para ensinar você que você sozinho pode alguma coisa, que você tem poder dentro de você, tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Você tem um Deus que opera na tua vida e através da tua vida. Não é autoajuda, é ajuda dele. É ele. Tudo é dele, por ele. E sem ele nós não somos absolutamente nada. E alguém vai ouvir disso e vai dizer, fanatismo, porque você é uma mulher inteligente, empoderada, pós-graduada, e você, isso tudo, eu falo como Paulo, rasgo e jogo no lixo, porque não salva a minha vida, porque não responde os meus conflitos. Porque se eu deito a cabeça no travesseiro e o sono não vem, não é o meu título que me ajuda, nem meu título de pastora.
Mas o Espírito Santo pode fazer isso. E Ele quer fazer isso por você nessa manhã. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um esboço aqui. E eu vou dizer para você que eu não falei absolutamente nada do que está no esboço. Porque o Espírito Santo, Ele vai conduzindo a gente. E a gente precisa se permitir fluir. A gente precisa se permitir fluir. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos conversado muito sobre isso em casa. A igreja é dele. Você é dele. Esse povo é dele. Chega da gente ter, não estou falando contra a ter uma ordem, uma organização, sabe, gente? Eu não estou falando contra isso. Mas a gente tem que estar sensível ao que o Espírito Santo quer fazer e o que Ele quer falar. E quando a gente se permite, a gente vai ver que a gente abençoa muito mais a vida das pessoas do que quando a gente preparou um esboço. Glória a Deus, porque a gente suou a camisa, a gente estudou, edificou muito a minha vida. E talvez num outro momento eu fale sobre isso aqui. Mas hoje eu quero que você entenda que o Evangelho é vivo e ele é eficaz. E a fé funciona e que isso é para você. E aí você vai ter inimigos, você tem inimigos espirituais. Ah, é fanatismo, de tudo é o capeta, tudo é diabo, tudo é demônio. Deixa eu te falar. Na nossa caminhada espiritual, no mundo espiritual, não existe terreno neutro. Não existe terreno neutro. Sabe? Ou é de Deus, ou é do demônio, ou é do diabo. Sabe? Ou quem me leva é Deus, ou eu vou viver sob a influência maligna. Tá? Então, não existe um terreno neutro. A gente precisa estar sensível ao que Deus quer falar, ao que Deus quer fazer, ao que Ele está movendo. E eu tenho dito isso para o meu esposo. Ah, não importa se alguém vai falar que é ridículo. Não importa se alguém vai falar, mas o pastor, nananá. Ah, mas hoje o pastor não pregou, né? Não teve palavra, porque eu queria mesmo era a palavra. Tá, ó, a palavra está aí, Deus está falando. Falou através do louvor, falou através da oração, falou. E se Ele não quiser falar hoje com a palavra? Ele quiser fazer um mover, a gente vai dizer não? É Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor. Você e eu somos dele, vivemos para Ele. Nós andamos segundo Ele, segundo o seu comando. É Ele quem comanda a minha vida. É Ele quem diz por onde eu devo seguir, por onde eu devo andar, o que eu tenho que falar, como eu tenho que agir, como eu tenho que tratar. É Ele quem diz, não sou eu e não é você. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos salvou. É Ele que tem algo para realizar na nossa vida. Nós vamos viver um novo tempo, porque as coisas estão mudando. As coisas estão mudando muito rapidamente, inclusive. A volta cada vez de Jesus fica mais eminente. E nós estamos nos preparando para esse momento. A lamparina tem que estar acesa. E temos que ter uma reserva de azeite. E eu convido você para no dia 29. Você está aqui com a gente. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos fazer ato profético. Nós vamos fazer. Se você ficar com sono, dorme. Dorme. Já senta aí e dorme, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Se eu daqui de cima ver alguém dormindo aí, eu não tenho problema com isso. Sabe, gente? Não há, você às vezes está vindo do trabalho, está cansado. Ué, normal. Quantas vezes eu vim pernoitada de plantão para a igreja. E eu ficava cansada, não dormia, mas ficava muito cansada. Mas olha só, se você de repente, não tem problema nenhum. Nós não temos problema com isso, tá? Então assim, venha participar sim. Qualquer coisa, a gente vai ter uma caminha ali, ó, na sala do acolhimento, bota um colchonetezinho ali, descansa um bocadinho, depois vem. Nós não temos problema com isso. Nós não somos radicais. Nós não somos uma igreja que, olha só, Deus não quer sua penitência. Deus não quer sua penitência. Jesus já pagou. Ele já fez. Tudo que precisava, toda a penitência,
Ele sofreu na cruz do Calvário. Você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para amar. Você é livre para querer Ele. Oh, você é livre para levantar a sua mão, para adorar, para saltar, para pular, para correr no corredor. Faz o que você quiser, desde que seja para adorar. Para adorar. A gente não faz para se aparecer, mas a gente faz para adorar. Então, se no meio da adoração Deus disser para você, ajoelha e se derrama, sabe? Vai lá, faz isso. Você é livre. A igreja de Cristo é livre. Eu tenho feito essa oração sempre para Deus, que todo governo humano caia por terra e o Senhor prevaleça, porque a igreja é tua. Tu és o Senhor, tu és o dono. Eu só quero fazer uma oração com você. Ele nunca vai falhar. Coloca toda a sua expectativa em Jesus. Toda a sua expectativa. Eu falo assim, se você quer ser generoso para Deus, seja generoso. Porque você nunca vai ser mais generoso para Ele do que Ele é com você. Nunca. Você nunca vai ganhar de Deus em nada. Então, se você quer servir, se você quer se doar, saiba que Ele vai fazer muito mais por você. Você nunca nós vamos fazer algo para Deus mais do que Ele faz para a gente. Nunca. Você acredita nisso? Você acredita? Você é desses que crê nisso? Nunca. Deus nunca vai ficar nos devendo nada. Então por que eu vou poupar, né? Por que eu vou me poupar? Tem pessoa que vai dizer, vem a vigília está chegando. Vim na vigília, a vigília vai ser sexta-feira. No domingo não vem na igreja. Eu já me alimentei. Ainda uso um termo espiritual. Uso um termo religioso. Religioso, não espiritual, religioso. Porque diz assim, já me alimentei pela manhã, não preciso vir para o culto da noite, já me alimentei. Você só se alimenta uma vez no dia? Uma vez na semana no seu corpo? Por que no espírito a gente vai fazer isso? Mas depois a gente quer ser forte na hora de enfrentar o demônio. E demônio não respeita título, deixa eu te falar. O que o demônio respeita é um crente cheio do Espírito Santo, que sabe quem ele é em Cristo, que se posiciona em Cristo, que usa a palavra de autoridade que está sobre a vida dele, e isso está sobre a sua vida, isso está sobre a vida de todos nós. Isso sim, isso faz o inferno estremecer. E vou te falar, ele tem medo de você, ele tem medo de você. Deus aposta alto em você, porque Ele sabe o seu potencial, Ele sabe o que Ele depositou dentro de você. O inferno tem medo de você. E aí vem com mentira. Quem é você? Quem é você? Você ontem fez isso, você viu isso, você aquilo outro. Não muda quem você é. Você é filho, você é amado, você tem o Espírito Santo. Você está cheio da presença do Espírito Santo. Talvez alguns nem saibam disso, mas você está. O mundo espiritual olha para você e vê uma bandeira ensanguentada sobre a sua vida, toda salpicada de sangue. O sangue do Filho de Deus, derramado para a remissão dos nossos pecados. Isso fala muito no mundo, isso fala tudo no mundo espiritual, irmãos. Isso fala tudo. Não saia daqui com esse espírito, sabe, do patinho feio, do cachorro vira-lata, desculpa o termo, que bota o rabinho entre as pernas cada vez que alguém faz assim. E o inferno, quando você vai se animando, vou para a igreja quinta-feira, caminhada de fé. Você não é cachorro vira-lata. O inferno bateu o pé, pois agora eu fico e digo para você, quem sai é você. A Bíblia diz que se por um caminho você vier contra mim, por 7 você vai fugir da minha presença. Fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na hora de eu ir para a igreja tudo acontece. Na hora de eu vir, irmã, na hora de eu vir, bateu o pé, botou o rabo entre as pernas e saiu correndo. Não, você não é cachorro vira-lata, você é filho. Você é filho de Deus. Você tem autoridade do nome do Senhor. Você carrega esse brasão do exército de Deus. E você tem essa autoridade.
Fica de pé comigo em nome de Jesus. E como um exército nós vamos fazer essa oração. Feche os seus olhos. Primeiro eu quero que você pense. Eu vou te dar uns segundos para você pensar o que você tem de motivo para dizer: Deus fez isso por mim e eu sou muito grata. Deus está trabalhando nisso na minha vida. Deus já vem trabalhando. Antes eu fazia isso e hoje eu não faço. Antes eu era assim e hoje eu não sou. Eu já vejo algo acontecendo. Eu escuto, como ali em Ezequiel, eu escuto já o som de ossos batendo. E vai se levantar um exército. Eu quero que você pense nisso. Você tem motivo de agradecer a Deus? Diga: obrigada, Jesus. Obrigada, porque o Senhor tem feito tanto por mim. E eu quero que você fale comigo essa oração. Levanta suas mãos e diga: Deus, derrama sobre a minha vida entendimento espiritual, para que eu possa realmente crer com todo o meu ser no que a Tua palavra me ensina sobre fé. Que os meus olhos sejam abertos, Senhor, para enxergar as realidades espirituais que cercam a minha vida e a minha casa. Como eu sou agraciado e abençoado, e também sou equipado para uma vida de vitória em Jesus. Eu tenho um chamado para ser mais que vencedor. A partir de hoje, não caminho mais em dúvidas, em incertezas, mas terei a mente de Cristo e conhecerei a Tua perfeita vontade para a minha vida. Eu confio que hoje será só o começo de uma nova dimensão espiritual em minha vida, porque eu caminharei na certeza de que Tu estás comigo e que cuida de mim. Eu quero mais fome e mais sede de Ti. Eu quero ir além em Ti. Quero viver algo novo, um novo tempo, como nunca experimentei antes. Agora eu quero que você, olha aqui para mim. Agora eu vou contar até 3. Eu quero que você diga o seu nome. O seu nome. Eu vou dizer: Ivone, você é mais que vencedor em Cristo. Você vai dizer o seu nome e vai dizer: você é mais que vencedor em Cristo. 1, 2, 3. Ivone, você é mais que vencedor em Cristo. Olha aqui, o inferno não vai te tomar isso. Não vai te tomar isso. Em nome de Jesus. Não vamos mais dar um passo para frente, um passo para trás. Não. Nossa caminhada agora vai ser contínua, vai ser constante. E nós vamos crescer na graça, no entendimento de quem Cristo é e de quem nós somos nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia.